Olá, meu irmão, minha irmã de fé. Ao fundo, a trilha nos identifica. Ojô, Imbiô, Orixá-riô, Ilhecanvo, Orixá-xirê. Quando você nasce para o orixá, um pombo leva o seu ori até o orixá. Estamos aqui, novamente, com o De Frente com o Sagrado. Hoje estou vestido a caráter para reverenciar um chefe de governo, o chefe de uma nação. Estou aqui vestido para reverenciar a entronização do Alafim de Oió. Com certeza é um momento muito importante para o nosso programa, onde procuramos trazer, através do conhecimento, através do estudo científico, as verdades de uma cultura muitas vezes distorcida e deturpada. Não estamos aqui para pegar o seu filho de santo. Não estamos aqui para tirar da sua casa os seus filhos. A nossa proposta não tem nada a ver com a religião que você faz. Tem a ver com a cultura que nós queremos passar para aqueles que não tiveram a oportunidade de entender o que é o batuque, de onde veio, onde está e para onde vai. É com muito prazer que tenho, a partir de hoje, na nossa bancada, uma nova participante. Temos aqui hoje a iniciada em Ici, Orixá, Imbilé, Jade de Oxum Ronqué, e o meu amado Babá Eric de Oxalá Bocum, iniciado e praticante da Cabinda, no Rio Grande do Sul. Portanto, hoje o nosso programa ele vai trazer para você, meu amigo, minha amiga, você que nos prestigia o nosso programa, assistindo nossos programas, vamos mostrar para vocês hoje 3 partes. Primeiro, a reconstrução da Casa de Oxum, em Oió. Depois, a iniciação do Orixá Imbilé. E terceiro, a entronização do Alafim de Oió. Eu diria para vocês que o Alafim em Oió é o representante consanguíneo de Xangô. É como se o católico tivesse o Papa. Nós temos no Alafim o nosso representante maior. Portanto, você que gosta da religião, você que pratica a religião e não sabe quem é o Alafim lá em Oió, desculpe, você não sabe nada. Digo isso com uma verdade, porque como você pratica uma cultura sem saber exatamente a quem nós estamos ligados diretamente. Por isso que Oxum Ronqué está aqui para trazer da África, de Oió, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, todo o seu iniciado dentro do Orixá Imbilé. Assim como o Babá Eric traz o seu conhecimento, os seus estudos científicos. E deixo bem claro para vocês que falam da religião, divulgam a religião, fazem lives. Nós não estamos aqui para atacar você. Muito pelo contrário. Tá? Nós não estamos aqui fazendo um programa para termos filho de santo, seja para a minha casa ou para a casa deles. Não, nós não queremos isso. Nós queremos é trazer a cultura. Assim como Oxum Ronqué, Oxalá Bocum, eu e Iemanjá Bossi. Então, muito obrigado. Vamos dar início ao nosso banquete cultural através dele, o melhor de todos, Eric Rolf e Oxum Ronqué. Sejam bem-vindos de Frente com o Sagrado. É Carol. Ou seja, bom dia a todos, né? No Yorubá é um costume entre as famílias, né, se cumprimentarem e fiquem à vontade, o Oxum quer. É Carol, né? A saudação do bom dia em Yorubá. É Carol, Bobuiliu. Primeira pergunta, Jade. A partir de hoje tu faz parte do nosso programa. Hoje você faz parte dessa bancada, não é mais convidada agora. Como é que se sente sendo a nossa embaixadora
embaixadora da cultura dentro do Feitiço Sagrado. Olha, bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Na semana passada eu fui convidada para contar um pouco da minha história, né? E da presença na coroação do Alavim. E agora, né, esse convite, então eu fico muito lisonjeada, espero poder agregar um pouco de tudo que eu vivi, né, nessas 4 viagens à Nigéria e depois da iniciação, né, e todo o trabalho de restauração e de preservação da identidade iorubá. Então eu espero poder agregar um pouco, né, como batuqueira e iniciada na religião Issim Orixá Ibilé. Eric Rolf, por gentileza. Pessoal, o Eric é uma dádiva do Orixá. Porque eu sou muito criterioso, quem me conhece sabe, sou até um pouco chato, né? Eu não vou na casa de ninguém, ninguém vai na minha, porque é aquela história de sempre, né? Batuqueiro não se dá bem com batuqueiro. Essa é uma verdade. Tá? Raramente tu vê alguém se dar bem. Tu te dá bem quando quem está contigo sabe menos que você. Quando tu sabe mais do que você, aí é mais complicado, né? Porque são verdades diferentes. E por esta razão, eu não me relaciono muito, né, com esse grupo de pessoas religiosas. Porque quando me relacionei, só me criticaram. Só me criticaram. Ninguém tentou me auxiliar, ninguém tentou me orientar. Só diziam assim, ó, tu tá errado. Isso aí não existe. Tá tudo errado. Eric Rolf disse o seguinte, Aldo, não fica louco. Não bloqueia com os teus pensamentos dos outros. Tu és uma cápsula do tempo, aonde o que tu faz não tem nada a ver com 2025. Tem a ver com 1940 e 50. Então, queria, Eric, mais do que nunca, deixar bem claro, para aqueles que contestam, porque tem quem contesta, tá? Agora, eu, enquanto advogado, sempre digo uma coisa, tá? A verdade não tem como tu distorcer. Porque a verdade, ela é científica. Assim como os trabalhos desenvolvidos pelo Eric são científicos. Você pode não gostar, você pode discordar. Agora, você não pode discordar do estudo. É quem estuda e quem busca dentro do estudo a cientificidade do que ele está falando. Então, queria hoje que você conduzisse com a Ronquer, né, essa nossa imersão pela África. Vamos começar a falar, pessoal, sobre Casa de Oxum. Eu fiquei extasiado com o que eu vi. Casa de Oxum não tem nada a ver com o que você vê falar aqui no Sul. E olhem bem, quando falamos de cultura afro, já diz, né? África. Nós temos que, de uma certa forma, olharmos lá para trás. E entendermos lá atrás o que tem de verdade e o que tem de mentira. Talvez, meus queridos, a mentira não seja um fato predestinado a distorcer a verdade. Mas ela se torna uma inverdade pela forma como foi sendo passada ao longo dos anos. Perfeito? Hoje eu vejo várias lives, várias pessoas comentando e falando, cada um a sua verdade. E aí eu pergunto para os senhores, será que a tua verdade que você fala, que você prega, não é porque você leu num livro? Não é porque você vai na internet, lê tudo e depois sai falando como o senhor da verdade? Aí eu não posso concordar, porque ler, qualquer um lê. Falar, qualquer um fala. Eu quero ver se o que você está passando para as pessoas tem uma base científica pelo seu estudo. Perfeito? Isso para mim é muito importante. Eric, por gentileza, vamos falar sobre a Casa de Oxum? Vamos. Primeiramente, eu quero convidar a todos a fazer uma reflexão. Virem com o coração aberto, com a mente aberta, né? E o coração suave, brando, porque as informações podem ser conflitantes. Hoje em dia, o conceito é que Oxum é dona do ouro.
Mas essa riqueza não é apenas o ouro, aquilo que brilha, mesmo porque o metal de Oxum não é o ouro. Então, já começa esse conflito. E para a ciência, é importante que nunca tenha aquela palavra fixa, a última palavra. Sempre vai vir um dado novo, sempre estaremos abertos a novas informações, conceitos para revermos. Então, não é uma palavra final, mas é o início dos nossos trabalhos. E a Oxum Aunque vivenciou isso em duas fases. Primeiro, ela chegou no templo, não tinha luz, não tinha água, não tinha as necessidades básicas ali, mas tinha o Oxum presente. A Oxum estava ali, na terra, estava no templo. E essa vivência, toda essa experiência começa agora. Oxum, como que foi a iniciação? Os primeiros dias, como que ela inicia a jornada? Então, para mim foi 6 meses de preparação antes de ir, né? E eu estava muito nervosa, era uma coisa muito importante, né? Eu ia adentrar dentro do que as pessoas dizem que é um país pobre, né? Eu discordo, porque eu ia entrar dentro de uma riqueza profunda, né? E fazer parte, poder me iniciar dentro do templo de Oxum, onde era de chão batido, as paredes de barro, o telhadinho bem velhinho, e eu poder estar ali dentro, para mim, era uma dádiva, né? Eu estava muito nervosa, era uma coisa que eu sempre sonhei, nunca pensei que o Oxum ia me dar essa oportunidade. Bom, mas chegando lá, eu fui muito bem recebida, né? Quando eu cheguei em Oió a primeira vez, foi o período que nós estávamos sem o Alafim. Tinha partido o Alafim anterior, né? Então nós estávamos na espera do novo Alafim, né? Então a minha iniciação foi nesse período, foi 3 anos na espera do novo Alafim. E você se apresenta, desculpa cortar, mas você tem que se apresentar ao representante. Exatamente. No lugar do Alafim ficou o primeiro-ministro da cidade, que é o Bassurum. Então eu fui acompanhada até o Bassurum, me apresentar e pedir licença para adentrar as terras dele, né? Depois disso, eu fui para o templo de Oxum e ali começou toda a minha trajetória, né? Então, assim, muitas pessoas se preocuparam comigo, né? Por eu ficar neste local, né? Até ouvi falar casa abandonada, né? Porque era um lugar muito simples, é um lugar muito simples, mas com uma riqueza, um conhecimento, uma experiência, uma história muito profunda, né? E sem luz, sem água, sem chão batido, né? Então, assim foi a minha iniciação, né? Então, foram 4 dias das folhas, né? A gente começa pelas folhas. Nesse momento das folhas, são as folhas para Oxum. Tem alguma ligação com algum outro orixá ou não? Então, detalhe importante, né? São 4 dias de folhas, do ritual das folhas, tá? As folhas são colhidas, são preparadas, são cantadas exclusivamente para o orixá em questão, né? No meu caso, neste caso, foi Oxum. Foi cantado para Oxum, foi rezado para Oxum, e naquelas folhas foram somente chamado o orixá Oxum. Eu até gostaria de fazer uma observação que parece muito com batuque, né? Lembra muito o nosso ritual no batuque, onde a gente prepara a folha, onde a gente evoca o orixá em questão, né? Então a gente fez ali os 4 dias das folhas, tem todo um ritual de preparação e depois passa a iniciação, né? E onde a pessoa, onde tem todo o ritual de raspagem, como todo mundo sabe, né? Antes que alguém me pergunte alguma coisa, é importante eu dizer que existe Euó,
na religião tradicional. EUO são interdições, entendeu? Então, tudo que é interdição, eu não vou falar, né? Eu vou falar o que pode ser falado. Assim como na minha rede social, eu posto o que pode ser postado, né? EUO existe, são interdições, coisas que não são faladas e não são mencionadas. E aqui eu vou falar o que pode ser falado, o que a minha família de Oxum faz em aberto, o que não é interdição falar na Nigéria e consecutivamente aqui no Brasil, né? Então, foi feita as folhas e depois é feita a raspagem, né? E aonde a gente sai para a rua, né? E deixando para trás toda a nossa identidade, né, ocidental, né, roupas, cabelo, existe todo um ritual. E você renasce para o orixá. Temos imagens aí, né, pessoal, que podia postar para nós ir podendo falando e acompanhando as imagens que nós temos aí. Né? Bom, Jade, pelo que eu vi também, quando falamos no orixá Embilé, lá em Oió, nós não temos como aqui no sul se iniciar para todos os orixás. Lá, pelo que eu vi, nós temos a casa de Oxum, a casa de Iemanjá, a iniciação para Iemanjá, a iniciação para Ogum, ou seja, tu te inicia só para aquele orixá e não tem outro orixá. Então, eu acho que é importante, né, Babaeri, que a gente falar de uma coisa. Eu vou fazer o contrário, eu vou começar de fora para dentro. Nós aqui no Brasil temos o costume, a gente está acostumado a ver os templos da diáspora com diversos orixás, né? Falando do Batu, que é a nossa religião, a nossa diáspora. Bará, Ogum, Iansã, Xangô, Odé, Otim e assim vai. Eu acho, né? Acho não, é constatado que esse modo de cultuar o orixá foi um modo para preservar o orixá aqui no Brasil, né? Um local, um templo, onde diversos orixás são cultuados. Um sacerdote que cultua diversos orixás. Né? Isso foi maravilhoso para nossas diásporas, todas, né? Isso preservou o nome do orixá no mundo e no Brasil principalmente, né? Mas é importante sabermos que na matriz, na Nigéria, não é assim. Não existe um terreiro... As imagens ao fundo, Jade. Essa aqui da iniciação. Iniciação. Aqui foi a coroação do Alafim. Olha, só um pouquinho, pessoal. Ó. Volta um pouquinho nessa imagem. Tem como voltar nessa imagem um pouquinho? É possível? Produção, é possível? Aqui é a construção do templo. Aqui é dentro do templo. Aqui ainda já está em restauração o templo. Ó. Essas imagens são da restauração do templo. Isso aí já é a casa nova. Aqui é a iniciação. Ó. Aqui é o dia das folhas, da preparação das folhas. Eu ainda estou com o cabelo, né? E eu sempre muito loira, muito vaidosa, mas Oxum era muito mais do que tudo isso, né? E aqui é o ritual, um pedaço do ritual das folhas, da preparação das folhas para os 21 dias. Né? Eu queria continuar ali, uma coisa importante para nós, o pessoal entender, é importante... Que então assim, ó, aqui nós temos um sacerdote como, por exemplo, aqui no Batu, que eu sou de Oxum, eu tenho filhos de Bará, filho de Xangô, filho de Odé. Confere? Na Nigéria, isso não é assim, é impossível, porque você recebe a ancestralidade de um orixá. No meu caso, eu sou Oxum, tá? Você só pode passar Oxum. Se um dia eu me chegar a aprontar, dizemos assim, na religião Yorubá, eu só posso fazer Oxum, porque eu recebi a ancestralidade de Oxum. Foi plantado o axé de Oxum. Foi plantado o axé de Oxum. Então, assim, ó, eu tenho o assentamento de Xangô, eu tenho assentamento de Exu, tá? O Ojubó. Assim como a gente recebe no Batuque outros assentamentos. Mas isso não me dá o direito, eu não tenho ancestralidade para fazer aquele orixá. Eu trouxe Xangô, mas eu não posso, eu nunca poderei fazer Xangô. Jade já sem a sua vaidade.
Aqui, ó, aqui foi no dia, né, da iniciação. Aqui eu já estava deixando para trás toda, né, a minha pessoa, a minha identidade e nascendo para Oxum, né? Aqui já essa foto, já é a coroação. A gente trouxe um pouco de foto. Aqui é depois no 21º dia, tá? No dia da saída, a gente fala, né? E eu estou recebendo o certificado da mão do meu sacerdote, Baba Oloxum Makindê, né? É o sacerdote de Oxum, da Saorixá, do Palácio de Oió, a doutora Paula Gomes, né? Embaixadora da Cultura. E aonde foi entregue o certificado, né, que eu cumpri todos os rituais. Esse aí é o Pai de Santo. É o sacerdote, exatamente, é o mais alto. Não é Pai de Santo, né? Ela é sacerdote. Sacerdote, é Oloxum, né? E aqui é dentro do espaço do templo de Oxum, né? Ali a iniciação. O Babimbolá, a quem o Adê. Isso. Esse é o Alafim. Esse é o nosso novo Alafim de Oió, né? O nosso novo Alafim de Oió é Cabeci. É importante também a gente lembrar que, apesar do batuque e o candomblé e outras religiões terem foi a forma de dinâmica, se adaptarem e de conseguirem preservar. É a realidade nossa, não precisa mudar. Mas é importante destacar que o axé plantado é da casa, não é do próprio orixá, tanto no batuque quanto no candomblé. E esse axé que é passado de geração em geração e vem mantendo as famílias, né? Que não é um axé, por exemplo, no caso de Oxóssi no candomblé, é um axé plantado da casa, não do próprio Oxóssi. Né? E o intuito de trazer essas informações é o intuito de enriquecimento cultural, né? Sim. Não é que está errado o nosso batuque, a nossa... Ali já estão trazendo água, tem o poço ali, que vai falar depois também sobre o negócio da água, né? O intuito não é dizer o que está certo ou errado, ao contrário, é para mostrar o quanto o nosso batuque tem uma força imensa, que o Oxum responde, Xangô responde, eles estão presentes no nosso modo de cultuar, né? Nós, Baba Eric e o Baba Aldo, né? Inclusive eu, somos resposta viva do poder do batuque que tem na nossa vida, como tem na de todos vocês, né? Então, assim, ó, são informações que a gente tem que trazer. Hoje em dia tem a informação, tem o estudo, tem a informação. E é importante a gente saber como é feito o batuque e como é feito na matriz, né? E a preservação também. E a preservação. Tem muita coisa que o batuque preservou. A gente já até falou sobre isso. Apesar de não precisar raspar e não raspar no batuque, não quer dizer que a feitura não seja reconhecida, porque o orixá, durante a feitura no batuque, ele come o tempo todo na cabeça, diferente de, às vezes, faz uma raspagem aqui e logo em seguida já retira. Então, no batuque tem a forma dele de plantar o axé na cabeça do orixá, assim como nos outros segmentos tem a forma deles. Exatamente. E todos fazem a feitura do orixá, plantam o axé na cabeça da pessoa. Só que as formas são diferentes. E tanto é verdade que, por exemplo, a minha iniciação aqui no batuque, né? Esse mês vai fazer 30 anos que eu sou iniciada, né? Oxum, como a gente falou, Oxum com Xangô. Chegando lá, né? E nós, com a nossa iniciação do batuque, né? Que maravilhosa. E chegando lá, né? Os sacerdotes da Saorixá fizeram a leitura Oxum com Xangô. Então, quer dizer que é mais uma prova viva de que o nosso orixá, a nossa feitura, o nosso modo de cultuar o orixá no batuque tem uma força muito grande e o batuque deve ser preservado na sua íntegra, no seu modo que a gente aprendeu, em poucas palavras. Mas isso não quer dizer que a gente não possa conhecer a história dos orixás, conhecer o orixá que você cultua dentro do seu templo. A comida de Oxum feita com inhame e dendê. Isso deixa o povo aqui bem assustado. Então, o prato preferido de Oxum em Oió, no culto de Oxum, é o assarô.
né? O assaró, ele é feito de inhame pilado, o inhame é cozido, inhame pilado. Depois é refogado cebola, pimenta e dendê. E depois o inhame é colocado ali, né? Ele é um prato saboroso, com sal e pimenta. É um prato saboroso. Só eu falar já me dá água na boca. É um prato saboroso que, inclusive, durante o meu recolhimento, eu comia muito assarô, né? No templo de Oxum. E é uma comida deliciosa. Esse é o prato preferido de Oxum, com pimenta e com dendê. Mas em casa, nós temos o costume também, quando vamos fazer o amalá, a gente está preparando a carne, colocando ali as folhas que vão e vai pimenta também. No batuque, a minha família põe pimenta no amalá. Então, é costume preservado dentro do batuque. Algumas famílias, elas mantêm essa questão da pimenta e outros temperos também que fazem parte, como a folha de mostarda, dentro da coisa que foi uma adaptação. Que não é o Edu, é a folha de mostarda que a gente não tinha também para fazer. Importante isso. Mas eu queria até comentar com os babás essa questão do tempero. Será que esse tempero na nossa comida de orixá, ele não foi abolido por conta do sincretismo, por conta da pureza, essa visão cristã, né, de não beber, o vermelho está ligado, né, ao inferno, ao negativo, né, porque no conceito iorubá não existe esse conceito de bem e mal, né? Nem de inferno. E nem muito menos de inferno. Então, eu me pergunto, será que esse conceito de... Eu me lembro que antigamente a gente dizia assim, ó, comida temperada é a comida de Egum. Também. Né? Então, assim, ó, no quarto de santo é sem sal. Então, eu me pergunto, porque como eles viam deuses, né, que são cultuados, né, os orixás no quarto de santo, será que eles não faziam essa alusão, esse sincretismo, né, continua sendo sincretismo, com o santo cristão e dali foi abolido a pimenta, o sal, o dendê, né, muitas vezes falando do batuque, né, porque a gente não usa praticamente o dendê na cozinha. Né, mas o sal talvez ele tenha por influência a não servir comida para Iemanjá com sal ou com Oxalá, que era uma coisa que aqui ficou muito forte. Talvez eles tenham colocado também nas outras comidas, mas no amalá que a gente serve na minha casa, já há 25 anos, porque quando eu migrei de família, quando meu primeiro sacerdote faleceu, aí, assim, é bem temperado o amalá, ele vai pimenta, vai um pouquinho de sal, o que vai no quarto santo. Mas aí vocês já estão pautando um assunto que vai bem da forma que eu penso. O que acontece? Como vocês viram ali, num vídeo que passou, tá? Vocês viram ali uma cabra preta com branco. Aí eu pergunto para vocês, se aqui o orixá não come comida temperada por fundamentos que eu desconheço e nem sei porquê, né? Da onde que vem essa questão de que Iemanjá não pode comer sal, Oxalá não pode comer sal, sei lá, essa questão toda. Aí também tem uma outra pergunta que eu faço. Pelo que eu pude entender das nossas conversas, inclusive ontem na reunião de pauta, aqui, orixá vermelho é para Bará. Galo amarelo é para Ogum. Galinha vermelha ou carijó é para Iansã. Galo carijó é para Chapanã. Galo arrepiado é para Ossan. Perfeito. E aí eu pergunto para vocês, e lá na África, que é a nossa origem, lá o orixá come que tem. Come cabra preta, come que tem. E aí, quando vocês vêm me falar que é uma questão de aculturação de uma raiz através do sincretismo, com certeza isso é uma grande verdade. Nós já falamos no outro programa que eu sou uma história que
Eu, lá em 66, 67, tá? Eu cultuava São Jorge, eu cultuava Nossa Senhora da Conceição, eu cultuava Santa Bárbara, São Pedro, Santo Antônio, perfeito. O que era isso? Isso era o sincretismo branco dentro de uma religião negra. Ou seja, Babá e será que essa questão da comida do santo também não tem a ver com essa questão que lá não existe uma cor por orixá, ele come o que der para ele? Essa verdade existe? É muito cultural, realmente assim, é possível ver oferecerem galo vermelho para algum, as penas e a cor do pelo não são tão importantes nesse caso, porque para eles o foco é o egé. O foco está ali nas folhas, no ofó, nos elementos que vão compor, numa banha de ori ali que tempera, num ori que é feito. Isso é importante. Aqui as pessoas, elas focaram muito no egé, na quantidade de egé. E não é isso. Às vezes, uma quantidade Não me provoca, Eric, não me provoca, deixa eu quieto. Não mexe comigo, por favor. Ele vem falar em quantidade. Aí, pessoal, desculpe, eu tenho que falar. Tem casas que não são casas de religião, é um frigorífico. Eles sacrificam 300 quatro-pés numa noite. Que bom que eles têm para dar para o orixá, né? E que bom que tem orixá para receber tudo isso. Orixá, o Exu, não estou criticando. Eu estou apenas falando, lá atrás de novo, vocês vão lembrar quando eu falo para vocês que o meu entendimento é que o orixá, na sua essência, Ronquer, por favor, me conteste se eu estiver errado. Aliás, vocês me contestem, não sou dono da verdade. Por que tu vai na praia emporcalhar a praia, sujar a praia, com 2 metros de canjica amarela, canjica branca, quindim, tudo que é tipo de doce para dar para o orixá? Por que tu não pega isso e dá para uma casa de caridade, não distribui numa comunidade? Será que o orixá precisa de receber aquilo como uma demonstração de devoção, de gratidão para o orixá, assim como também Eric falou, não é a quantidade do egé, é a qualidade do egé. Você pode cortar 400 boi numa noite. Eu posso cortar um frango para o orixá. Vai ser a mesma coisa. Eu estou errado, meus amigos? Principalmente, é uma questão gigantesca. O orixá não se corrompe. Perfeito. E por quê? Um indivíduo pobrezinho que não tem condições de oferecer um quatro-pé, será que o orixá vai olhar aquele que trouxe um quatro-pé e não é justo, ou aquele que não tem condições e é justo? Ronquer, você lá em Oió, tá? E eu vou, talvez na próxima pauta, tá? Eu vou querer situar vocês aqui no quadro sobre a questão do mapa da África. Eu quero ter uma pauta só sobre isso, para nós nos situarmos aonde está Nigéria, aonde está Nupê, aonde está Irê, aonde está Oió, aonde está o Xobô, dentro do mapa, para você saber exatamente da onde que vem, de que lugar que vem esse pouquinho que nós temos aqui hoje. Só que eu te pergunto, lá você vê essa fartura que nós temos aqui por orixá? Então, acho que vocês acompanharam o Festival Xangô, né? O Festival de Xangô em Oió é no mês de agosto, onde é feito, através do Palácio do Alafim, Assá Orixá, é feito o festival que dura 10 dias, né? E cada dia é cultuado um orixá, né? Então, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Quando fomos
na nascente da água de Oxum, né? A gente pega, vai de carro, né? Umas combizinhas, né? Cheia de pessoas, uma estrada de chão batido. Então a gente vai lá na nascente do rio de Oxum, onde tem um Ojubó de Oxum muito antigo. E uma coisa que me chamou a atenção é que fomos assim uma caravana de diversas pessoas, com sacerdotes da Saorixá, com pessoas assim transmitindo, né, para todo o Brasil e o mundo tudo que estava acontecendo ali, aquele festival. E as oferendas, a oferenda foi o assarô, esse assarô que é feito de inhame pilado, uma galinha, obi e gin. Essa foi a comida de Oxum, num festival de tanta importância que traz toda a identidade iorubá, o Isim Orixá e Bilé, na cidade de Oió. Esse no templo de Oxum, né? Lá no templo de Oxum, onde tem a nascente do rio, né? E falando da sujeira, assim, que é deixado, me chamou muita atenção. Vou falar, vou contar. Oxum é cultuado no Ojubó de Oxum, que tem lá, e depois aonde nasce, na vertente, né? Então, é dado de comida para Oxum dentro da água, e a ave que foi sacralizada, ela não foi jogada ali. Os sacerdotes, os meus irmãos, eles abriram um buraco na terra, ali na beira da água, e a ave foi para dentro e foi fechado. Não ficou uma sujeira. O edé, a comida foi colocada dentro da água que foi levado e a ave foi plantada ali no solo. Não ficou sujeira, tá? O culto a Iemonjá, no rio Ogum, no festival de Iemonjá, fomos lá com a sacerdotisa, o Mito Michê, fomos, né, até o rio Ogum, que são em torno de 2 horas, né, com a estrada assim muito, muito difícil acesso, né, nós naqueles carrinhos ali, nas combis bem velhas, né, e a comida de Iemonjá, a canjica branca, que é dada a Iemonjá dentro do rio Odô, e a ave. Obi e gin. Uma ave. Vejam bem, né, Babá? Então nós estamos 1000 anos na frente da África, né? Porque, veja, é uma coisa que, na minha simplicidade, né? Eu sempre contestei isso, não é que eu contestei, eu sempre não concordei. Né? E cada vez mais a gente vê essa prática. Então, o que eu tenho ali hoje? Ó, olha só, eu tenho ali a casa de Oxum. Olha o que é a casa de Oxum. Não é a casa que me interessa, é a essência que tem dentro da casa de Oxum. Tá? Claro, Ronqué e Babá Eric, que eu vou ter que fazer uma observação. Observação. É evidente que o Alafim não mora na casa de Oxum. O Alafim mora no templo. O Alafim, ele não é um analfabeto. O Alafim tem 2 graduações. O Alafim estudou fora. O Alafim, ele é o dono de Oió, é ele que manda, ou seja, ele é mais que governador, ele é dono da cidade. E ele está assumindo agora, perfeito, por consanguinidade. Só que o Alafim, ele vai ter agora um tempo para poder se estruturar dentro da sua cidade, para conhecer as práticas, conhecer, claro, através das pessoas que vão auxiliar ele, tá? Só que o Alafim, na verdade, porque nós falamos da reconstrução da casa de Oxum, tá? Que Ronqué fez junto com a doutora Paula. Nós temos o seu iniciado, a sua iniciação dentro do Orixá Ibilé. Agora, vamos falar um pouquinho do que é o Alafim.
Se eu sou católico, eu falo no Papa. No Papa Francisco, que Deus o tenha, muito querido. Tá? Quando eu falo em Oió, obrigatoriamente agora, eu vou ter que falar em Alafim. Vejo que o Alafim faleceu faz 3 anos e ficaram... E veja como é que é, né? Para entender. Ficaram 3 anos buscando quem iria suceder o Alafim que partiu. Depois de 3 anos, eles conseguem identificar o Alafim, escolher, e aí essa escolha, ela vai por caminhos que aqui também não podemos falar, não compete a nós falar como é que é feita a escolha, né? Agora, eu queria que você falasse para nós como é que o Alafim, depois que parte o Alafim, ficou no lugar dele Então, depois que partiu o Alafim anterior, o responsável... Ele estava no trono quanto tempo? 53 ou 54 anos, se eu não me engano, é por aí, né, Babá Érica? Então, assim, ó, quando o Alafim partiu, né, ficou responsável pela cidade, né, o Bassorum, que é o primeiro-ministro ali da cidade, o Bassorum. Então, quem assinava tudo, quem era responsável, era o Bassorum, né? E foi ele que governou até a chegada do novo Alafim, né? Que durou 3 anos essa espera, né? Que foi uma espera bem ansiosa da parte de todo mundo. Você poderia, não sei se é permitido falar, né, pessoal, sempre aqui, quando nós falamos em outra cultura, outro país, né, nós temos que ter cuidado com as coisas que a gente fala, porque nem tudo pode ser falado. Para teres uma ideia, o Alafim, ele é o dono da cidade. Literalmente o dono. Lá tudo é dele. E eu não posso falar preceitos que eu não tenho liberdade de falar. Então eu te pergunto, como é conduzido o Alafim para o trono? Como é que o nosso Alafim atual, como é que ele chega ao trono? Então, são os Oió-Messi, que são os governantes, né? São 7. São 7 Oió-Messi, que são da cidade de Oió. São eles, esses governantes, esses que determinam quem vai ser o novo Alafim. Como tem diversos critérios, né? Por isso que foi demorado. Nós esperamos 3 anos. Será que a escolha do Alafim é como a escolha do Papa? Ou seja, o conselho se reúne, perfeito. O Alafim sabia que ia ser ele? Olha, eu acredito... Tinha algumas famílias, né, que são indicadas e eles vão eliminando. Ficaram 2. E demorou, porque teve uma polêmica, uma divergência ali, demorou um pouco até definirem. E quando escolheram, aí foi escolhido, deram uma data de 3 meses até a iniciação dele, até os rituais, até ele passar por todo aquele processo para a coroação. Ontem descobri que o Alafim é cristão, o outro Alafim era muçulmano. Sim. Perfeito? Esse é cristão, mas traz dentro de si a herança genética de Xangô e reconhece essa herança. E, inclusive, me parece que o reinado dele, agora, ele está com que idade? Tem uma ideia? Não tem, ele é de 75. 75. Ele nasceu em 75. Não. Então deve estar com 40 anos. Não, um pouco mais. Um pouco mais, tá? Pode falar. Eu queria fazer um adendo. Nós, muitas vezes, usamos termos e palavras e não sabemos, né? Qual é a diferença de Obá, que é rei, e qual é a diferença de Alafim, né? Obá, em Yorubá, quer dizer rei, tá certo? Então, ele é um Obá, mas todos os reis do Palácio de Oió, além de ser Obá, eles ganham um título que é Alafim, tá certo? Então a gente diz, né? Porque existem outras regiões na Nigéria com outros reis, tá? Então a gente diz assim, ó, todo Alafim é Obá, mas nem todo Obá é Alafim. Então
Desculpa cortar, porque ele ministra as leis, porque ele administra e ele sanciona, ele cria, ele que determina. Ele coordena todos. E às vezes a gente está falando Alafim, está falando rei, as pessoas não sabem, né, a tradução exata, o que quer dizer Alafim. Então, Alafim é um título do soberano de Oió. Então, ele é Obá, ele é rei, mas ele também tem o título de Alafim. E o Alafim, ele vai, no seu reinado, ele vai interferir no sincretismo religioso da estrutura de Oió? Ele interfere dentro da forma que se pratica o Orixá Ibilé? Interfere, Babá? Ele não, assim, uma das lutas gigantescas que há lá em Oió é lutar contra a demonização. Eles fazem, inclusive em agosto, em 25 de dezembro, um movimento, uma procissão grande para dizer que Exu não é Satanás. É importante isso e deve mudar, e devem lutar para mudar, inclusive no Google, que coloca a tradução de Exu como o diabo. Então isso precisa ser eliminado, entendeu? E ele também, como um rei, ele acaba também regendo os súditos e também os sacerdotes, aos quais também ele tem poder, também porque ele é iniciado e carrega a coroa do próprio Xangô. Inclusive, só mais uma coisa, ele não pode estar, quando o Elegum de Xangô chega, ele tem que se retirar. E quando quando o Xangô chega no Elegum, né, está manifestado, e ele chega ali no Caaganju, que é o local ali, onde há aquelas manifestações, ele é obrigado a se retirar. Um não pode ver o outro, é um tabu. Que legal. É um tabu. Para as pessoas entenderem o que é Elegum, né, que são termos que às vezes não são tão usados, né, não são conhecidos. O Elegum é aquela pessoa que é escolhida para receber determinado orixá, né? É uma pessoa daquela família, uma pessoa que tem conhecimento, que tem experiência, a pessoa melhor, bem preparada, né, para receber, tá certo? Já ouvi críticas dizendo, tá, mas Oió existe mais de um Elegum, é porque existe mais de uma família. Tá certo? Então, vocês hoje em dia, com a rede social, mas aquele lá é Elegum, aquele também é Elegum de Xangô. Então, assim, em Oió, existe mais de uma família de Xangô, porque a família de Xangô é antiguíssima. Então, foi se criando diversas famílias de Xangô, tá? Só que, detalhe, os Eleguns que estamos mencionando aqui, as famílias que estamos fazendo referência aqui é da Assá Orixá, é ligada com o Palácio do Alafim de Oió, tá certo? Não me confundam Elegum com Egungun. Já ouvi essa confusão. Já vi também. Elegum, na explicação mais simples, é o cavalo de santo, né? Seria aquele que o santo monta. Outra coisa importante, Ronquer, você viu a manifestação do orixá lá em Oió? Você viu? Sim. E eu te faço uma pergunta, Babá Eric. Como é que o orixá de lá se manifesta e como é que o orixá não se manifesta aqui, se o orixá é o mesmo? O culto ao orixá, tanto no Batuque quanto no Candomblé, que são a diáspora, através da iniciação, eles acabam fazendo... Perdão. Peraí. Toma aguinha. Perdão, pronto. Eles acabam fazendo a ligação entre o orixá, o sagrado, e a pessoa. Então, esta iniciação, esta ligação faz com que crie a manifestação. No batuque, o orixá pega, no batuque, o orixá toma. É como se estivessem dormindo. Ele não tem ali consciência do que está acontecendo. Por isso... Ronquer, Babá, nós vamos ter que falar com a produção. Nosso programa vai ter que ter 2 horas. 1 hora é impossível. Impossível. Bom, para finalizar, né, considerações finais de Ronquer e Babá Eric, o que nós
queríamos falar para você hoje, tá? Que você entendesse que no nosso programa nós temos o privilégio de termos a Nigéria e termos o Brasil. Aqui, a minha proposta é trazer o debate com o respeito mútuo naquilo que você professa, naquilo que você acredita, respeitando aquilo que nós estamos propondo. Ou seja, nós queremos o conhecimento, é a cientificidade do que nós falamos através dos meus convidados. Ronquer, por gentileza, considerações finais sobre os caminhos do Alafim agora. Então, o Alafim foi coroado início de abril, ele foi coroado em Kossô pelo Mogba Xangô, que é o mais alto nível sacerdotal de Xangô, é o Mogba, que é o responsável, né, do templo de Kossô, né, onde Xangô entrou na terra e deixou ali o seu okutá, como a gente fala. Então tem o templo de Kossô, onde Mogba é o Mogba que passa a coroa para o Alafim e passa os poderes de Xangô. Depois de uma semana foi a coroação com os ministros e reis, outros reis da África e da Nigéria, né? E agora o Alafim, ele está morando na casa, ele tem uma casa ali em Oió, inclusive foi a casa que ele nos recebeu, e somente depois da coroação que ele pôde entrar pela porta da frente no palácio. Mas pelo que me consta, ele não entrou ainda. Agora ele já pode entrar, mas está sendo feito vai ser feito um trabalho de restauração no palácio e ele tá conhecendo, ele está tendo um primeiro contato com tudo, com todos, né? Inclusive semana passada foi a reunião com a Saorixá, onde ele conheceu todos os sacerdotes da Saorixá, onde se apresentou os sacerdotes de Xangô, sacerdotisa de Ebé-Orum, sacerdote de Obatalá, de Oxum. Foi lindíssimo ali no templo de Exu Aqueçã, né? Então agora ele está conhecendo todo o povo dele, né? E brevemente vai morar dentro do Palácio de Oió. Para poder ter contato com ele, por exemplo, eu pretendo ir na África agora. Você despertou em mim essa vontade que eu sempre tive, sempre tive de ir na África. Agora eu vou na África. Ele recebe alguém que vai lá? Olha, acho que a gente conhecendo... O pessoal que ia fazer iniciação e tudo mais, não é tão a difícil. gente tem o acesso, porque a gente está junto com o palácio, com a Saorixá, né? Então já é mais fácil, né? Junto com a ministra da Cultura. Então, doutora Paula Gomes, né? A doutora Paula Gomes, então acredito embaixadora que sim, da Cultura. Inclusive, a gente conseguiu esse encontro com ele antes da coroação, né? Para conversar, apresentar todos os nossos projetos para o novo Alafim. Baba Eric, considerações finais. Eu penso que assim, é importante o nosso trabalho de trazermos essa cultura, esse conhecimento, principalmente da Nigéria, para que o pessoal aqui do Batuque tenha a oportunidade de conhecer melhor a origem dos nossos ancestrais religiosos, saber de onde vieram, como eram, conhecer um pouquinho mais da cultura, para que possam se posicionar, para que possam até explicar para os próprios filhos, né? Tirando um pouco daqueles mitos equivocados que existiam e mostrando um pouco da realidade. Perfeito. Eu acho que é isso. Se você fosse fazer um encerramento do programa, quando você faz uma chamada, dos orixás, como você faria a chamada dos orixás? Oribeminaye, o Kimadiá, que meu ori me levante na vida e não me deixe ver o sofrimento. Axé. Que todos os orixás abençoem e que nos tragam bons caminhos. Axé. Oriu, 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 oriu. Agora faça o nosso encerramento, Ronquer, que eu acho muito lindo. E você consegue traduzir qual é esse oriki? É um oriki, né? Que você é um adurá. Adurá. É um adurá. São pedidos, né? A gente costuma pedir que no nosso meio não tenha
briga, que não tenha fofoca, que não tenha doença, né? Que não tenha nenhum tipo de problema E esse negativo. adorar de Oxum é de vários orixás? Não, são pedidos que a gente faz para Bobo Orixá, para Por todos os gentileza, orixás. para o nosso encerramento, então, faremos uma adorá, aonde eu peço para todos vocês, primeiro, a resiliência, que você possa entender que por maiores dificuldades que você esteja passando, nada é para sempre. O orixá nos dá caminho, nos dá o equilíbrio, nos dá a direção. Acredite, tenha fé que os seus problemas, não importa de que ordem seja emocional, seja profissional, seja familiar, não interessa. Se você acreditar naquilo que você está buscando, você vai receber. Porque o orixá é uma divindade que tudo sabe e tudo vê. E que possa, nesse adorá que vai ser feito agora, você que está aí, entregue para nós os seus pedidos, que nós entregaremos ao orixá. Muito obrigado pela sua valiosa assistência. Oxalá Bocum, Oxum Ronqué, Iemanjá Bossi está aqui para dar cultura, mas também para dar a você o socorro espiritual. Não queremos, babá, iá, tomar seus filhos de santo. Nossa proposta não é essa. Inclusive, nós não aceitamos que alguém venha para nossas casas porque viu o nosso programa. Se você tem problema, se acerte com a sua casa. A nossa proposta é que você, babá, você, iá, seja nossos amigos, nos auxiliando a trazer a clareza, a trazer o conhecimento e trazer da nossa origem. Não adianta eu querer buscar o meu conhecimento na Bahia, no Rio de Janeiro, em Pernambuco. Não adianta. Entendam, batuqueiros, que a nossa raiz, a nossa matriz é lá. E se você quer professar aqui o seu conhecimento, busque o seu conhecimento lá. Perfeito? Ou seja, tendo como base cultural a nossa origem. Perfeito? A todos um grande axé, uma grande semana, com muita força, com muita proteção, muita energia. Semana que vem estaremos de novo aqui, com uma pauta nova, com um assunto interessante, e você pode depois nos seguir nas redes sociais do nosso programa, sugerindo pautas, perguntas, dúvidas, que nós responderemos de imediato. A todos, muito obrigado, paz e bem. E, muito importante, que Oxalá abençoe a todos. Obrigado. Com você, o adorar. Orei Oxum Agiberaô Pelu Coci Ejó. Axé. A resposta é axé. Cada axé. Coisa que eu desejar, a gente responde axé. Essa é o amém em Yorubá. Coci Ejó. Axé. Coci Arum. Axé. Coci Ejó. Axé. Oxum Agiberaô Pelu Co Ire Oman. Axé. Ire Aiku. Axé. Ire Ajé. Axé. Ire Laió. Ire Bubu. Ire Gigum. Ire Aláfia. Aláfia. Orei Oxum, que Oxum nos abençoe com dinheiro, com saúde, com amizade, com simplicidade, porque esse é a finalidade da religião, fraternidade e amizade. Orei Oxum. É corei Oxum. Olomaniawa. Olomaniawa. Olomanda beijo. Olomanda beijo. Dalé. Elu banele de ouro. Elu banele de ouro. É que é de
ué, homo, é que é de ué, homo. Axé. E você, de outras religiões, não nos conteste, porque nós não contestamos vocês. Se você tem alguma dúvida, não fale o que você não sabe. Primeiro nos pergunte e nós daremos a explicação que você precisa. Axé.